Para você ligado na programação do A Bordo Notícias, chegando com tudo, mais uma denúncia contra Alexandre de Moraes acabou de ser enviada aos Estados Unidos da América. Ele, Eduardo Taliaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes, anuncia que enviou denúncia contra ele para os Estados Unidos da América. O perito foi assessor no gabinete do magistrado do Tribunal Superior Eleitoral. Ele é Eduardo Taliaferro. Ele afirmou que entregou aos Estados Unidos documentos que embasam suas denúncias contra o magistrado. A afirmação foi concedida em entrevista ao programa Oeste Sem Filtro desta quarta-feira, dia 1º de outubro. Taliaferro afirmou que viajou à Itália por ter passaporte italiano e, à época, sua saída do Brasil não havia tempo hábil para obter o visto norte-americano. Taliaferro afirmou que a justiça italiana ainda desconhece o caso pelo qual é denunciado, inclusive o crime que Moraes atribuiu a ele. Vamos lá. Eduardo Taliaferro, tá bem? Ele acaba de ter a prisão dele foi desconsiderada pela Justiça da Itália. A Justiça italiana rejeitou o pedido para prender Taliaferro e deportá-lo para o Brasil, tá? Pelo menos o pedido de prisão foi rejeitado. E Eduardo Taliaferro foi conduzido durante essa quarta-feira para uma delegacia na cidade onde ele está. E o que aconteceu nessa ida dele à delegacia? As autoridades avisaram, né, que ele está proibido de deixar a cidade, avisaram que ele está agora envolvido num processo de extradição e tomaram dele, apreenderam o passaporte para que ele não deixe a Itália. Ok? Até aqui? Então vamos para frente. Porém, meus queridos, o que acontece? Lá, o Eduardo Taliaferro comentou de Alexandre de Moraes. Segundo ele, na Itália, as pessoas não conhecem o Alexandre de Moraes, muito menos sabem das violações dos direitos humanos cometidos por Alexandre de Moraes. Obviamente, né, ele não vai estar lá num grande centro e as pessoas que atenderam ele, né, que não conhecem Alexandre de Moraes, nem sabem que Alexandre de Moraes é alguém sancionado pelo governo dos Estados Unidos da América. E nisso, o Eduardo Taliaferro, agora concedendo entrevista aqui no Brasil, muita gente preocupada com o Eduardo Taliaferro. Eduardo acabou comunicando que entregou toda a documentação que ele tem, as provas das interferências de Alexandre de Moraes, tudo o que ele conseguiu levantar do processo de 2022, tá bem? O Eduardo Taliaferro entregou nas mãos da Justiça norte-americana ou do governo norte-americano. Então, meus queridos, o que acontece? A gente sabe muito bem que o governo de Trump está preparando novas sanções. Há 2 ministros aí que a gente anunciou essa semana que podem receber aí a Lei Magnitsky. Um deles é Gilmar Mendes, outro é Flávio Dino. Sobre o Gilmar Mendes a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouquinho, né? Que ele está tentando criar uma lei aí para barrar, para boicotar a Lei Magnitsky. Mas eles entendem pouco de Lei Magnitsky, só podem ou, né, estão fazendo aí de desentendidos. A Lei Magnitsky, ela não é aplicada no Brasil, ela é aplicada nos Estados Unidos da América e, portanto, não existe maneira de boicotá-la aqui no Brasil. As instituições que quiserem continuar operando no mercado norte-americano, as instituições que não quiserem ser multadas, tá? Elas vão ter que acatar a determinação, porque o banco ou o sistema que elas estão envolvidas nos Estados Unidos é quem está recebendo a Lei Magnitsky. Aqui só cai por tabela.
cai por tabela. Não é que as instituições, os bancos estão cumprindo a Lei Magnitsky. Eles estão simplesmente seguindo à risca as determinações da instituição internacional, ou aquilo que os bancos exigem. Tá? E aí, meus queridos, sobre essa situação aí da vaza-toga, ficou conhecida assim, né? Depois que o Eduardo Talhaferro começou a vazar conversas, começou a vazar aí o que acontece lá nos modus operandes de Alexandre de Moraes, enquanto ele esteve como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Inclusive foi ele que tocou, né, conduziu, pilotou as eleições de 2022, e a gente sabe como foi aí, bombástico contra a direita, bombástico contra Jair Messias Bolsonaro. A próxima informação para você. Jurista sobre o caso Talhaferro, a evidência de perseguição política. Nesta quarta-feira, dia 1º, Talhaferro foi conduzido pela polícia italiana e informado sobre o pedido de extradição feito no Brasil. Para o advogado constitucionalista André Marcília, há evidências latentes de perseguição política contra o Eduardo Talhaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Mais cedo, nesta quarta-feira, a polícia italiana conduziu Talhaferro à delegacia para notificá-lo sobre o pedido de extradição feito pelo Brasil. Talhaferro prestou esclarecimentos e acabou sendo liberado em seguida. Em entrevista ao programa Oeste Sem Filtro, Talhaferro afirmou que a única medida cautelar aplicada foi a proibição de deixar a cidade onde vive, na Itália. O processo de extradição, segundo os advogados de defesa, pode levar a 7 meses, entre 7 meses e 2 anos. As acusações contra Talhaferro envolvem o vazamento de mensagens trocadas com servidores do Judiciário. As mensagens apontam para o uso do Tribunal Superior Eleitoral como braço investigativo paralelo contra apoiadores do ex-presidente Bolsonaro e outros nomes da direita. Entre todas as denúncias que o Eduardo Talhaferro fez, inclusive esta que ele enviou aos Estados Unidos, ele tem deixado bem claro que ele nunca recebeu nada para boicotar, nada para perseguir pessoas da esquerda, apenas da direita. Aliados de Jair Messias Bolsonaro, parlamentares, pessoas comuns, cidadãos comuns, enfim, assim é aquilo que o Eduardo Talhaferro tem denunciado lá nos Estados Unidos da América, beleza? Deu uma falhadinha aqui, mas voltou. Quero receber você de todo o Brasil ligado comigo, agradecendo o carinho, a audiência de todo mundo. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa. Tá aqui comigo, comenta 09. Não, vamos comentar 10? Comenta 10, comente 10, beleza? Meus queridos, tem um artigo da revista Oeste, tá bem? Aqui só tem um prelúdio, né, que é um pedacinho, tá bom? Que a Oeste divulga, porque isso aqui é uma matéria exclusiva, é um artigo exclusivo aí da edição 289 da revista Oeste, tá? O título é o seguinte: vaza-toga mostra que Moraes é quem precisa de álibi. Segundo o ministro do STF, aliás, a situação do ministro do STF é um dos destaques da matéria de capa da edição 289 da revista Oeste. A revelação de documentos e mensagens mudou a condição de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal e agora, né, vice-presidente da Suprema Corte. Conforme a matéria de capa da edição 289 da revista Oeste, as denúncias conhecidas como vaza-toga mostraram que o magistrado agiu fora da legalidade. Moraes avançou sem resistências sólidas até o surgimento da vaza-toga. É o que afirma o texto da Oeste. Os jornalistas Augusto Nunes e Elisiário Goulart Rocha, há algumas semanas, o antigo subordinado Eduardo Talhaferro vem divulgando provas dos métodos criminosos usados pelo ministro
Alexandre de Moraes e um juiz auxiliar para forjar as provas que incriminem inocentes. O feroz inquisitor evita comentar o caso e continua a caça de motivos para punir a testemunha que vem rasgando o verbo e resgatando a verdade. Ele é quem precisa de álibi. Talhaferro foi assessor-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Ele permaneceu na função de agosto de 2022 a julho de 2023. O tempo coincide com o período em que Alexandre de Moraes foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A Vaza Toga, ela traz revelações que não são os únicos problemas para Alexandre de Moraes e demais ministros do STF. Em A Crise Veste Toga, Nunes e Goulart, que são os jornalistas, apresentam elementos que mostram como o Supremo transformou o Brasil hoje no pior sistema de governo. Para você ligado aqui comigo, curtindo o nosso programa, tudo isso, meus queridos, que estamos apelidando, né, de Vaza Toga, começou a ser mostrado ali na Folha de São Paulo, depois acabou, parou, não sei porquê, por aquele jornalista gringo, né, americano, o Glenn Greenwald, aí acabou, parou, ficou meio perdido no tempo, ficou meio assim de lado, e a gente não entendeu muito, né? E o Eduardo Talhaferro tem muito para denunciar, né? Nem a Folha de São Paulo está publicando mais aquilo que o Eduardo Talhaferro tem para falar. Os canais de direita têm dado aí total apoio ao Eduardo Talhaferro. A gente vê ele dando entrevistas muito lá na Timeline, na Rádio Auriverde com o nosso amigo Pitoli, no Paulo Figueiredo, mas a grande mídia se omite. A grande mídia se omite e o Eduardo Talhaferro ele tem reclamado sempre que à época ele foi acusado de violência doméstica, inclusive com disparo de arma de fogo. Segundo ele, coisa que não aconteceu, ele foi inocentado disso, né? Mas ninguém divulga isso. Ninguém divulga. É tanto que quando fazem matérias, ainda fazem questão de colocar no final: Eduardo Talhaferro foi demitido do Tribunal Superior Eleitoral após ser aí flagrado em violência doméstica, enfim, daquele jeito que a velha mídia sempre faz, né? Mas ninguém, meus queridos, está a fim de encarar Dom Alexandre de Moraes. Aqui no Xandaquistão, meu amigo, mexer com o imperador é problema. Porém, o que acontece? Vocês se lembram que o Eduardo Talhaferro estava dizendo, sempre antecipando isso, que um grande veículo de comunicação iria postar, iria divulgar a matéria dele, e foram postergando, enrolando, e acabaram não postando nada, não publicando. Esse meio era a CNN, inclusive o próprio Eduardo Talhaferro chegou a gravar algumas coisas e foi frustrada aí a denúncia do Eduardo Talhaferro aqui no Brasil. Deixaram os parabéns ao Eduardo e também ao governo americano, que se mostrou interessado no que o Eduardo Talhaferro tem a mostrar. Ele está na Itália, sem passaporte agora, está enfrentando um processo de deportação que pode demorar entre 7 e 2 anos. É algo parecido com o que acontece também com a nossa querida deputada Carla Zambelli, que está lá na Itália também, na mesma situação, enfrentando aí um processo de deportação. Diferente da Carla Zambelli, o Eduardo Talhaferro ainda não é condenado, né? Ele é investigado e não é condenado aqui no Brasil. Beleza?
Olha só, meus queridos, olha o que afirma Eduardo Taliaferro. Tá você chegando agora, não se esqueça de deixar o like salva a pátria, você ajuda demais o Abordo Notícias. Nem me matando Moraes vai me parar, afirma Taliaferro. O ex-assessor de Moraes do Tribunal Superior Eleitoral foi detido pela polícia italiana durante a manhã desta quarta-feira, mas foi liberado. Eu já esperava por isso, mas tudo foi conduzido com calma e com tranquilidade. Na verdade, foi o rito correto feito pela Itália e não o rito mágico de Alexandre de Moraes. Segundo ele, nem os policiais sabiam ao certo o que estava acontecendo. Os oficiais chegaram até a mim. Os oficiais chegaram até a me pesquisar na internet para entender o que estava acontecendo, porque aqui na Itália ninguém sabe de nada. Então, me verificaram online e, em certo ponto, até enalteceram a minha pessoa dentro da unidade policial. Ainda de acordo com Taliaferro, a condução foi tranquila, foram cordiais, entramos na viatura, fomos conversando, batendo papo, disseram apenas que havia algo vindo do Brasil, mas também não sabiam exatamente do que se tratava. Explicaram que era o cumprimento de decisão da corte e que eu voltaria para casa. Muito bem, meus amores, seguindo aqui com a reportagem do Pleno News. O ex-assessor de Moraes também destacou que não teve receio em entregar aos oficiais seus 2 passaportes, o brasileiro e o italiano, afirmando que está agindo de boa fé, sem ter o que esconder e sem estar fazendo nada de errado. Em outro trecho da entrevista, Eduardo Taliaferro afirmou que o comprometimento das medidas cautelares, como obrigação de informar sua localização, manter os dados da atualização e entregar documentos, não tem interferido em sua rotina. Segundo ele, apesar de a medida restringir a circulação no município onde reside, ele segue atuando normalmente. Isso não tem nenhum impacto, eu continuo denunciando, já enviei tudo o que precisava, inclusive para os Estados Unidos da América. Ainda está sob sigilo, então não posso dizer quem ou quando isso foi feito. Mas sigo lembrando ao ministro Alexandre de Moraes e ao povo brasileiro que existem mais coisas. Para mim, não muda nada. Onde estou, tenho tudo o que preciso, afirmou Eduardo Taliaferro. Ainda durante a entrevista, Taliaferro ironizou a situação e disse se considerar o novo maior inimigo de Moraes. Ele também declarou que nem mesmo com a sua morte, o ministro conseguiria impedi-lo de continuar com as denúncias. Nem me matando, o ministro vai conseguir me parar, afirmou Eduardo Taliaferro. Segundo ele, outras pessoas possuem cópias dos documentos como forma de proteção, caso aconteça algo com a sua integridade física. Taliaferro alegou que Moraes teria tentado incluí-lo na lista vermelha da Interpol, mas não obteve sucesso. Não estou na Interpol. A afirmação que recebi é que houve uma tentativa de forma extrajudicial de me incluir no alerta vermelho, mas a Interpol negou o pedido. O ministro, ele é sancionado pela lei Magnitsky, né? Fica um pouco difícil acontecer algumas coisas aí, né? O ministro começa a perder um pouquinho da moral que tem, não é? Vamos aqui, meus queridos, às falas do nosso querido Eduardo Taliaferro, que afirmou que integrante do governo italiano informou que seu nome não constava na lista da Interpol. Vamos ouvir aqui essa fala dele para você ligado na programação do Abordo Notícias. Eu tenho uma informação de governo. Opa, tá rolando a música do Bolsonaro aqui de fundo, deixa eu remover e aí a gente vai ao áudio limpinho do jeito que você merece. Eu tenho uma informação de governo, mas porém de forma extraoficial, que eu não tô, e que parece que ele tentou me colocar na Interpol, mas a Interpol negou. Em Lyon, negou a inclusão no alerta vermelho. Você tem essa informação? Tenho essa informação extraoficial de uma pessoa do governo que falou, olha,
aconteceu isso. Isso é muito sério, porque no caso da inclusão da Carla Zambelli na lista da Interpol, ela aconteceu imediatamente antes, coisa de uma semana, talvez, antes do Alexandre de Moraes ter sido sancionado pela Lei Global Magnitsky. E normalmente, quando as pessoas são sancionadas pela Lei Global Magnitsky, elas são os mandados de prisão e etc, dessas autoridades, eles passam por um escrutínio maior. No seu caso, especificamente, como a prisão preventiva de um sujeito que, sancionado pela Lei Global Magnitsky, de um caso que parece ter uma conotação política muito grande, faz muito sentido que a Interpol, por causa do seu artigo 3º da sua Constituição, não tenha aceito o pedido da sua inclusão. Com certeza, não tenho dúvida disso. A Itália, ela não sabe das sanções aplicadas pelos Estados Unidos. Eu percebi isso, que a justiça italiana não sabe. A gente precisa começar a divulgar. Só que aqui a Itália é um pouco complicado. A imprensa italiana, ela não quer divulgar coisa do Brasil. Mas a gente está trabalhando para que isso aconteça. A Itália precisa saber que ele é um sancionado. Eu mesmo tenho trabalhado até com o próprio Departamento de Estado, para que o Departamento de Estado informe ao governo italiano sobre essa sanção e atividades do tipo. Na verdade, isso que o Paulo Figueiredo está falando, né, me lembrou uma situação, né? Eles iam até fazer uma viagem para a Europa, né? Essa viagem era para ter acontecido a partir do dia 12 do mês passado, mas eles acabaram cancelando, né? Mas eles estão aí para iniciar uma espécie de peregrinação. Tanto ele quanto também o filho de Jair Messias Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro. Beleza, tá chegando agora, a gente vai continuar ainda nesses assuntos aqui, bombásticos, para você. O próximo ministro, o próximo ministro a entrar na Lei Magnitsky, ou a Lei Magnitsky entrar nele, é esse daqui, ó, Gilmar Mendes, e ele já está tentando blindar-se, ou blindar os demais, com uma espécie de lei anti-Magnitsky. Foi imaginada por Gilmar, mas ela fracassou na Europa. Embora ainda esteja em vigor, o estatuto, pelo amor de Deus, gente, tá bonitinho ali, é por uma questão técnica, né? Esse monitor que eu olhei agora, ele é um pouco menor. Vamos aqui no monitor correto, aqui, ó, aqui. A lei Magnitsky, a lei anti-Magnitsky imaginada por Gilmar Mendes fracassou na Europa. Embora ainda esteja em vigor, o estatuto teve eficácia amena. O que está acontecendo comigo hoje, né? Deu um trava-língua aqui, gente. A palavra estatuto nem é uma palavra tão difícil, né? Para ir falar estatuto, né? Pelo amor de Deus. Estatuto! Vamos lá, gordinho. Tá cego hoje. O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, STF, sugeriu na terça-feira, dia 30, que o Brasil adote uma lei para neutralizar os efeitos das sanções unilaterais impostas por países estrangeiros a autoridades nacionais. A proposta remete à experiência da União Europeia, que, em 1996, instituiu o chamado Estatuto de Bloqueio, mecanismo criado para proteger empresas e cidadãos europeus das aplicação extraterritorial da legislação de países terceiros. O regulamento surgiu como resposta às sanções dos Estados Unidos contra Cuba, Irã e Líbia naquele mesmo ano. Na prática, o estatuto determinava que cidadãos e empresas da União Europeia não poderiam cumprir as sanções de países externos, além de anular no território europeu qualquer discussão judicial estrangeira fundamentada nessas leis. O regulamento também garantia o direito a reparações por danos sofridos pelo cumprimento dessas normas. A sugestão de Gilmar Mendes sobre uma lei anti-embargos no Brasil sugere em contexto semelhante ao europeu, depois da aplicação da Lei Magnitsky dos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes. Lá, na União Europeia, o estatuto chegou a ser utilizado em disputas judiciais, mas relatórios da Comissão Europeia e decisões de tribunais registraram dificuldades de aplicação e resistência das empresas em cumprir a norma diante das sanções dos Estados Unidos da América. Gente, multas
bilionárias. Em 2018, o estatuto foi atualizado depois da saída dos Estados Unidos do acordo nuclear com o Irã e a reimposição de sanções ao país. A Comissão Europeia publicou, à época, uma nota na qual esclarecia que o regulamento se aplicava de forma imediata e abrangia empresas de todos os portes. O documento afirmava que o princípio básico era de que os operadores da União Europeia não devem cumprir a legislação extraterritorial. No mesmo ano, o bloco publicou um regulamento de execução para definir critérios de aplicação. O texto especificava que a Constituição Europeia poderia autorizar execuções quando a não observância das sanções externas prejudicaria gravemente os interesses de empresas ou da própria União. Gente, o que o Gilmar Mendes quer fazer até a gente fez um vídeo falando sobre isso, nós comentamos, é trazer uma sanção direta para o próprio STF. Para o próprio STF. Tentaram fazer isso na Europa e deu ruim. Não deu muito certo esse negócio lá na União Europeia, não. Tá? Esse negócio de tentar barrar, bloquear a Lei Magnitsky, sanções de outros países, inclusive dos Estados Unidos, não deram muito certo. Tá? Então, eu vou trazer agora um vídeo lá da Oeste, onde eles estão comentando a respeito disso. Tá? Tentaram burlar a Magnitsky? Especialista manda resposta destruidora ao vivo para o Gilmar Mendes. É o destaque aí que nós vamos trazer para você. Corte aí produzido pelo deputado estadual em São Paulo, Gil Diniz. Tá chegando agora? Tá gostando do vídeo de hoje? Comenta 28. Comenta 28. Na verdade, gente, os ministros estão em desespero, né? Barroso está querendo sair. Ministro também Gilmar Mendes lutando para criar lei como se ele fosse presidente aí do Congresso, ou o presidente da República enviando uma lei para o Congresso, né? Tem tudo isso, né? Vamos acompanhar aqui o Gilmar Mendes se achando aí o dono do Brasil. Vamos ouvir aqui. E ontem, no programa, nós trouxemos uma fala do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, defendendo a criação de uma lei para blindar autoridades brasileiras de sanções internacionais. É possível criar uma legislação nacional para blindar os efeitos da Lei Magnitsky? A gente vai acompanhar a resposta que nos foi gentilmente enviada pela equipe do Dr. Aragão. Ontem, o que nós vimos em Brasília, com o ministro Gilmar Mendes defendendo abertamente a criação de uma lei para proteger indivíduos sancionados por sanções americanas ou sanções de outros países, é mais uma cena, mais um capítulo dessa novela brasileira, onde as autoridades estão muito mais interessadas em se autoproteger em detrimento total aos interesses do povo brasileiro. A proposta apresentada pelo Gilmar Mendes, que segundo ele já está articulando com o legislativo e também com o executivo para sua criação, tentaria proteger qualquer indivíduo, como o ministro Alexandre de Moraes, das sanções Magnitsky ou de sanções de outros países que eventualmente vierem a surgir. Acontece que na prática isso não tem efeito, já foi tentado inclusive pela Europa. A Europa tem uma lei similar que, em tese, as empresas europeias não são obrigadas a cumprir sanções aplicadas por outros países. Gente, as sanções Magnitsky, as sanções aplicadas pelos Estados Unidos, elas não são extraterritoriais, ou seja, elas só têm efeito dentro do território americano para indivíduos, empresas, instituições americanas. Elas não atingem outras empresas. O que acontece na prática é que, se você estiver negociando com um indivíduo sancionado, você perde acesso ao mercado americano. A gente já vem falando isso aqui há muito tempo, então é uma questão de escolha. Empresas gigantes europeias, como a Total, petrolífera francesa, como a Maersk, uma empresa de transporte marítimo dinamarquesa, como a Peugeot e a Renault, que são montadoras famosas, elas optaram por não continuar fazendo negócios com o Irã por conta das sanções americanas, senão elas sofreriam sanções dos Estados Unidos, elas não poderiam mais acessar o mercado americano, mesmo com a legislação europeia protegendo elas, dizendo que elas não precisavam seguir
seguir qualquer tipo de sanção. Veja, a questão não é obrigar a aplicação de uma lei ou de uma sanção fora do território americano. É uma escolha por medo, por receio da sanção secundária. Escolha que as empresas fazem. Ou eu continuo operando com os Estados Unidos, ou eu sofro uma sanção secundária por operar com o indivíduo sancionado e não posso mais acessar o mercado financeiro americano, o dólar, ou transacionar com os Estados Unidos. Qualquer empresa global, qualquer empresa séria vai preferir manter acesso ao mercado americano. E é o que aconteceu na prática na Europa. A gente viu isso acontecendo. Não vai ser diferente do Brasil. Qualquer legislação brasileira que tente blindar os ministros não vai ter uma eficácia plena, porque bancos brasileiros vão continuar preferindo operar com o mercado americano, continuar tendo acesso ao dólar, do que ter uma conta com um indivíduo sancionado. E qualquer obrigação que venha do STF, do governo brasileiro, para que bancos nacionais façam isso, desmoraliza completamente o sistema financeiro brasileiro. Pode criar uma crise ainda maior, não só com os Estados Unidos, mas globalmente. Não é a atitude que a gente quer ver, não é a atitude correta para o Brasil. Mais uma vez a gente vê o poder tentando se proteger. Para qualquer operador de direito, chega a dar arrepio ver um ministro do STF defendendo a criação de uma lei para se autoproteger. O ministro do STF era para ficar quietinho dentro do tribunal, sem se manifestar publicamente, ainda mais fazendo lobby para a criação de lei. Isso não é função, não é competência do STF, não é competência de um ministro do judiciário, isso é competência exclusiva do legislativo, que pode até articular com o executivo, mas nunca com o ministro. Como é que fica a imparcialidade dele ao julgar uma lei futura onde ele ajudou, ele propôs, ele articulou, fez lobby para ser criada? Há muito tempo nem existe mais justamente essa palavra, né? Independência, ou principalmente, não existe mais qualquer tipo de sinal no STF de imparcialidade. Essa é a grande realidade. Muito bem, tá aí então o especialista botando pra quebrar. Não é a primeira vez que a gente traz vídeo dele aqui, ele é simplesmente fantástico. Pois é, meus queridos, tentando fazer uma gambiarra danada aí, mas não vai rolar não, tá bem? Olha só, mais uma novidade. Críticas a Flávio Dino podem entrar no inquérito das milícias digitais. A Polícia Federal consultou o ministro Alexandre de Moraes sobre a possibilidade de incluir nas investigações posts de redes sociais com críticas ao colega de corte. Oh, meu Deus do céu, gente. Não pode criticar o ministro? É isso? Não se pode criticar o todo-poderoso ministro da Suprema Corte? É isso mesmo que nós estamos vendo, Brasil? E o Dino, ele tem problema com isso, né? O Dino, ele não gosta de ser criticado. Ele não gosta, ele tem problemas com apelidos, ele tem problemas. Tá muito mimizento, hein, o Flávio Dino. Pô, meu, tu tá num nível elevado, mano. Deixa a casta aqui de baixo falar o que quiser. Tu tá num outro nível, num outro patamar. Pra você ligado aqui na programação do Abordo Notícias, o STF sofreu uma derrota. A CCJ da Câmara aprovou em caráter informativo projeto que restringe decisões monocráticas de ministros. A medida também limita partidos que eles possam entrar com ações no STF. Sabe aqueles micropartidos, partidos pequenos, sem representação na Câmara dos Deputados? Eles não poderão, quando perderem uma ação, perderem no voto e fazer aquilo que eles sempre fazem, jogar para o STF. Vamos trazer aqui, né, a informação lá da Globo News. Não gosto muito de usar aqui o material deles, mas é o que tem para hoje. Tá explicando direitinho aí isso que foi aprovado hoje, ou ontem, né, dia 1º, lá na Câmara dos Deputados. Só poderão acionar o Supremo Tribunal Federal para tratar de constitucionalidade partidos políticos que estejam acima, que passem a cláusula de barreira, ou seja, que tenham aí um mínimo de parlamentares distribuídos por uma votação por um número mínimo de estados. De acordo com a composição da Câmara e do Senado hoje, não poderiam mais acionar o Supremo Tribunal Federal nem o Novo, nem o Solidariedade. Mas o projeto de lei também modifica porque partidos que estão federados só poderiam passar a acionar o Supremo por meio da federação, da
pessoa jurídica da federação, e não mais individualmente. Isso impacta outros partidos, como a Rede, PCdoB, PV e o próprio Cidadania, que é o partido do relator. Além disso, também limita as entidades associativas que podem acionar o Supremo, determinando que elas têm que ter representação em um número X de estados. E vai além. Ela impede que ministros do Supremo Tribunal Federal decretem inconstitucionalidade ou constitucionalidade de qualquer questão em caráter monocrático, né? Isso só seria possível, a monocrática só seria possível se fosse ali mostrado que há riscos em relação a uma não decisão, né? A uma indecisão do Supremo e que, portanto, mesmo que haja essa decisão monocrática, ela teria que constar na pauta da sessão seguinte do Supremo Tribunal Federal. Isso não poderia, nenhum tipo de questão de controle de constitucionalidade poderia ser deliberado por turmas, mas apenas pelo pleno do Supremo. Esse projeto, como eu falei, foi aprovado em caráter terminativo, ele só passa pelo plenário da Câmara se houver um recurso. E o que diz a Constituição é que esse recurso teria que ser de pelo menos 53 deputados. Muito bem, meus amores, a Câmara, né, de uma certa forma se blindando, na hora que dá uma reagidazinha, daqui a pouco cai também, né? Quem comentou também sobre esse assunto foram o pessoal lá da CNN. A gente vai destacar aqui para você que está ligado no Abordo Notícias, onde você estiver com a gente. Presta atenção aí na reportagem para você curtindo aí o programa. Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que limita as decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal. Decisões monocráticas são aquelas proferidas por um único magistrado. Elas são mais comuns na primeira instância da Justiça, mas também podem acontecer em órgãos colegiados como o Superior Tribunal de Justiça e o próprio STF. Segundo a proposta, o ministro deverá submeter a decisão monocrática à análise do plenário da Corte na sessão seguinte, com risco de nulidade do parecer. O projeto também determina que somente os partidos com um percentual de votos poderão apresentar ao Supremo ações que não exigem um caso concreto para análise. Na prática, o texto reduz o número de partidos que podem acionar a Corte. Como tramita em caráter conclusivo, o texto seguirá agora para análise do Senado, caso não haja algum recurso. Muito bem, gente! Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso programa, onde você estiver comigo, onde você estiver aqui acompanhando o nosso canal. Lembrando que você pode abençoar o nosso programa com um Pix de qualquer valor. Tá na tela aí, gente. Não esqueça de ajudar o programa. Não se esqueça também de fortalecer aqui o nosso canal. Precisamos e muito aqui da sua ajuda. Tudo o que nós fazemos aqui é pensando na direita brasileira, é pensando em te deixar muito bem informado, com conteúdo de qualidade, tá bem? Com a verdade em primeiro lugar. Eu que sei muito bem do trabalho que dá pra gente trazer tudo aqui na íntegra pra você, pontualmente, tá bem? Tem muita coisa que você fica sabendo primeiro aqui, tá bom? Não porque eu sou bom não, mas a gente se esforça, faz o melhor e muita coisa, tá bem? Que o nosso programa aborda, você, como eu disse, fica sabendo primeiro aqui. Para continuar mantendo você muito bem informado, com todo carinho, com todo o amor, a gente segue por aqui nessa luta e pedindo, né, para você aí, por favor, uma pequena colaboração, qualquer valor que você puder abençoar aqui o nosso programa, isso será muito bem-vindo, obviamente, desde que vindo de coração, que você possa, né, que você tenha as condições aí de ajudar o nosso programa. 11 95275 3898 para você fortalecer o canal, para você ajudar e muito aqui o nosso programa, mesmo que seja com qualquer valor, valor pequeno, valor alto, não importa, desde que vindo de coração, como eu tenho falado sempre, que você tenha essa certeza no coração que ajudar é preciso, o nosso programa precisa de você, então dê esta moral aqui para o nosso canal. A gente vai continuar com o nosso programa. Eu quero receber você que está conectado aqui comigo, pedindo para você fazer um comentário aí, bem legal, deixe seu comentário e abençoe o nosso programa aí. 11 95275 3898 é o Pix do amor, o Pix aí do programa para você colaborar com a gente e deixar aqui o nosso canal muito mais abençoado com a sua colaboração. Seja qual for o valor, colabore, ajude o programa. A gente vai entrar no outro assunto aqui
bem importante, tá bem? Que são as estratégias de os bastidores aí, principalmente para 2026. Presta atenção. PL tenta convencer Eduardo Bolsonaro sobre candidatura ao Senado. Partido sugere que deputado federal concorra ao Senado em 2026, evitando disputa presidencial. Aliados apontam desgaste com com setores produtivos como entrave. A apuração é de a jornalista, né, Juliana Lopes, na CNN. Vamos lá. A movimentação ocorre em meio às discussões sobre uma possível suspensão do mandato de Eduardo Bolsonaro por 6 meses no Conselho de Ética, em razão da atual situação dele vivendo nos Estados Unidos. Tem um entendimento no PL que ele deveria ser candidato à Câmara dos Deputados em uma tentativa de reeleição. Seria uma figura importante para o PL para puxar votos ou ao Senado, é o que afirmou a jornalista durante a análise. O partido vê na situação a oportunidade para reorientar os planos políticos do deputado federal. A atual postura de Eduardo Bolsonaro tem gerado preocupação entre membros do PL, especialmente devido ao desgaste com os setores produtivos, incluindo agronegócio. Aliados avaliam que as manifestações e posicionamentos fora do Brasil têm sido prejudiciais tanto para o país quanto para a sua imagem política. Na verdade, minha gente, eles querem só expulsar, tirar aí os planos do Eduardo Bolsonaro de concorrer aí à eleição em 2026 para a presidência da República. Eles estão de uma certa forma, meio apavorados, né? Meio apavorados aí com a situação do Eduardo Bolsonaro, que vem dizendo que tem partido, se o PL não aceitar, porque se o pai dele não for candidato, segundo ele, o candidato da direita é ele, e se o partido não aceitar, ele vai arrumar uma maneira de encarar, ele vai arrumar uma maneira de botar pocando. Meus queridos, é tiro, porrada e bomba, hein? Eduardo, como sempre, meus queridos, eu tenho falado, Eduardo é um Bolsonaro. Eduardo é um Bolsonaro. O Eduardo é um Bolsonaro. E eu vou dizer um negócio pra você. O Eduardo pode ser aquele Bolsonaro que nós estávamos acostumados aí de outrora, de tempos atrás aí, né? Hoje Bolsonaro é um cara que tá mais velho, 70 anos, tá doente, né? É um cara que, devido a todas as perseguições, teve um dado momento que baixar um pouco a bola. E o Eduardo, meu querido, esse aqui é forte e combatente. Então, há um entendimento aí para lançar o Eduardo para a reeleição, para puxar votos, para fazer aí novos deputados, né? Naquela questão ali das legendas, né? Isso. E puxar aí mais deputados federais do PL em São Paulo. Há uma situação bem legal também, que seria o Senado Federal, tá? Em havendo a possibilidade de todo mundo estar anistiado, inclusive Bolsonaro, obviamente, o Eduardo vai ter que trilhar um desses caminhos, porque se a anistia chegar, o pai dele vai estar anistiado e assim poderá disputar a eleição em 2026. Uma situação importante também, que é preciso a gente falar, é que se o Bolsonaro tiver anistiado, mas aquela condenação que o deixou inelegível lá no Tribunal Superior Eleitoral, tá bem? Se aquilo acontecer, se aquilo continuar, ele pode ser um nome com o pai dele viajando junto, fazendo campanha. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Pode ser sim um nome da direita, onde o próprio Bolsonaro pode estar aí à frente, pilotando a campanha do querido Eduardo Bolsonaro. Beleza? Para você que está ligado aqui na programação do A Bordo Notícias, mete o dedo no like aí.
Olha quem vai ser candidato também em 2026 pelo Distrito Federal. Dr. Sebastião Coelho acaba de anunciar que será candidato ao Senado pelo Novo, no Distrito Federal. O Partido Novo me convidou para disputar a eleição ao Senado pelo Distrito Federal em 2026. Convite feito. Convite aceito. Que o doutor é bem conhecido a nível Brasil, isso é verdade. A gente precisa saber se o doutor tem um conhecimento, né? Se tem ali, se ele conquistou, né? Se ele se tornou uma pessoa popular entre a população do DF, que tem isso também, né? O Sebastião Coelho é uma figura conhecida em todo o país. A gente precisa ver, entender se ele vai ter votos para o Senado Federal e principalmente disputando pelo Novo, né? Desta vez são 2 candidatos e é isso que a gente precisa de gente com a índole e o caráter do doutor Sebastião Coelho. Continuamos aqui, meus queridos. Olha essa notícia que eu vou colocar aqui para você. Presta atenção aí, ó. Olha que engraçado, isso aqui foi até engraçado, né? Eu dei risada pra caramba e vou trazer o vídeo pra você. Polícia prende funcionário da Globo por tentar extorquir deputado. Outros parlamentares do Rio teriam sido vítimas de chantagem antes de o deputado Alexandre Knoploch, do PL, denunciar o caso. Era uma espécie de matéria que iria ao ar no Fantástico, tá? E iria expor o deputado. E o deputado, muito esperto, colocou para gravar. Conversa vai, conversa vem. O cara querendo dinheiro para não deixar a matéria ir pro ar na TV Globo, olha só. E aí o que aconteceu? Em dado momento, o deputado disse, cara, eu não tenho muita coisa não, mas 10 mil te ajuda? E o cara falou, não, 10 mil a gente resolve. O deputado levanta, né, aparentemente para ir buscar o dinheiro. Dá para você ver o sorriso, assim, não o sorriso, né, mas aquele ar de comemoração do suposto funcionário, ou dizem que é funcionário mesmo, né, da TV Globo. Eu separei o vídeo do exato momento da prisão, mas deixa eu ver aqui, se eu tenho aqui o vídeo da conversa dos dois. Deixa eu ver. Tá mais difícil localizar assim de última hora, mas foi isso que aconteceu, né? Eu não sei qual era o assunto que o funcionário estava, de uma certa forma, ameaçando colocar no ar. Mas vamos à reportagem da revista Oeste, para você ligado no Abordo Notícias. Presta atenção aqui, ó. A Polícia Civil prendeu Júlio César de Oliveira Silva Rodrigues em flagrante nesta terça-feira, dia 30. Depois que ele tentou extorquir o deputado estadual do Rio de Janeiro, Alexandre Knoploch, do PL, funcionário da Rede Globo. Júlio César apresentou-se como produtor do programa Fantástico. Segundo informações da polícia, Júlio César, que trabalhava como técnico de áudio na emissora, apresentou-se como jornalista da Globo. Marcou uma reunião com o parlamentar. Durante o encontro, ele alegou possuir informações comprometedoras sobre o deputado e exigiu 10 mil para não divulgar os dados. Desconfiado da abordagem, o deputado acionou a polícia, que reorganizou uma operação para flagrar o criminoso no momento da negociação. A polícia prendeu Júlio César em flagrante por extorsão e falsidade ideológica. Quero deixar claro, não aceito extorsão, não aceito coação, não aceito bandido infiltrado em espaços de poder, disse o deputado. Se ele tentou comigo, pode ter tentado com outros parlamentares também. Lá, minha gente. Vamos ao vídeo, é top esse vídeo, tá na tela. Mão na cabeça, mão na cabeça, levanta, mão na cabeça. De costa, de costa. De costa pra mim. Mão na cabeça, bota no chão.
deu ruim aí, né, pro falso repórter da Globo. O cara era operador de áudio, né? Acabou se enrolando e que vergonha, pelo amor de Deus, hein? Moraes ordena monitoramento diário de tornozeleira de Silveira. Tá achando o quê? Que o Daniel Silveira vai fugir? O cara já cumpriu metade da pena, né? Em regime fechado. Agora entrou em regime aberto. E o Alexandre de Moraes quer monitoramento diário da tornozeleira de Daniel Silveira. Daniel, se você passar mal, cara, tu vai ter que montar uma estratégia muito bem montada para tu se dirigir até o hospital. Qualquer movimentação aí, vou te falar, viu? Que perseguição, meus queridos. Secretaria Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro terá de enviar relatórios constantes ao STF sobre o equipamento do ex-deputado. Tá em liberdade, não pode acessar redes sociais, tem horários, né, para retornar para casa. Vai ficar difícil para o deputado trabalhar e mais difícil ainda para o deputado manter aí a sua família. Presta atenção. Dosimetria. Após bronca de Eduardo, bolsonaristas vão aguardar o texto. Com Eduardo Bolsonaro e familiares de presos rechaçando a dosimetria, lideranças bolsonaristas querem aguardar o texto para definir estratégia. Tinha gente divulgando, né? Inclusive gente boa aí, falando que, não, gente, já que a gente não tem a anistia, vamos no PL da dosimetria. Só que na hora a gente acrescenta destaques. Só que o Eduardo, ele gravou um vídeo, já coloquei aqui para vocês já tiveram acesso. E o que acontece? Ele gravou um vídeo mostrando, tá, essa situação. Olha só, vou trazer para você. Somente a anistia pacificará o Brasil. No entanto, a nova estratégia daqueles que querem acabar com a anistia e aprovar a chamada dosimetria é lutar pelos destaques. O que isso significa? Significa aprovar o texto base do Paulinho, da Força, com essa tal dosimetria, e nos destaques lutar para que seja aprovada a anistia verdadeira. Só que isso daí está, no mínimo, equivocado, para não dizer mal intencionado. Os deputados que defenderem a estratégia de lutar pelos destaques, a fim de se alcançar a anistia, estão mentindo para você. Ou, ao menos, na melhor das hipóteses, mordendo a isca dos opositores da anistia. Porque nós não teremos votos para aprovar os destaques. No entanto, você só analisa o destaque se tiver aprovado o texto base da dosimetria. Esse sim que pode ir adiante e certamente passar longe de pacificar o país. Condena ao exílio perpétuo todos aqueles perseguidos pelo Moraes que estão hoje fora do país. E também coloca a direita fora da eleição de 2026, porque continuará o STF poderoso a ponto de fazer o que o Flávio Dino está fazendo, abrindo inquéritos relativos à pandemia, para depois acelerar e condenar vários favoritos ao Senado, que cairão na lei da ficha limpa e não poderão votar a favor de impeachment de ministro do STF em 2027. Esse cenário também, por óbvio, não faz com que um presidente tenha poderes para realmente colocar adiante uma anistia. Cobre o seu deputado. Dosimetria, não. Destaque, não. Só anistia no texto base, sim. Muito bem, meus queridos. Esse é o cara que muitos estão falando, né? A galera do Centrão falando que ele tá fazendo cagada, que ele tá sendo incontrolável, que é isso, que é aquilo, né? Aquela conversa fiada toda do Centrão. E o puxão de orelha dele deu certo, tá bem? Ele conseguiu êxito em dar esse puxão de orelha e barrar esse negócio de aprovar o PL da dosimetria e depois fazerem adendos, fazerem os destaques. Não tem voto para aprovar destaque. Não tem voto para isso. Beleza? Quem comentou também foi o Dr. Jeffrey Chiquini. Eu quero destacar aqui no canal para você. Cadê o áudio? Colocar o áudio aqui para você completo agora. Eu vi uma notícia de um amigo que eu muito considero, que me deixou muito triste mesmo. Veja, o Centrão não quer anistia. O Centrão joga com o STF, nós sabemos disso. A esquerda não quer anistia. Só sobra a direita lutando pela anistia ampla, geral e restrita. E tem gente da direita pulando do barco já. Vocês acreditam nisso? Tem gente da direita já jogando a toalha. Como que vai dar certo o PL da anistia? Mas e por que, Jeffrey, insistir no PL da anistia?
O PL da dosimetria, eu ouvi isso de gente da direita, o PL da dosimetria já é bom. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Por que o PL da dosimetria não é bom? O PL da dosimetria não é bom porque Bolsonaro e os demais presos políticos continuam condenados e inelegíveis. Veja, o Centrão, a esquerda, o STF, eles não estão nem aí. Essa é a verdade. Para Bolsonaro preso ou solto, o que eles não querem é Bolsonaro na urna. O PL da anistia é a única forma de ter Bolsonaro na urna. Porque só com a anistia você tem a extinção da punibilidade e a retomada dos poderes políticos do Bolsonaro. É por isso que eles não querem PL da anistia e é por isso que nós precisamos continuar insistindo no PL da anistia. Porque é a única forma de extinguir todos os efeitos penais. E aí nós temos Bolsonaro em 26 na urna. Eles estão insistindo pelo PL da dosimetria. Ó, Bolsonaro não vai preso. Só que ele continua inelegível. Estão entendendo a sacada? É por isso, gente, que aquela PEC da blindagem, cheio de ônus e bônus, cheio de problemas, né? Tinha um ponto ali que eu fui a favor, de precisar de autorização do Congresso para investigar deputados e senadores, para tirar o Congresso das garras do STF. Porque hoje, no formato que está, essa montoeira de deputados e senadores com teto de vidro, né? O STF pega no telefone, ó, vota como eu quero, senão eu vou botar para andar teu inquérito, vou botar para andar teu processo, vou te investigar, vou te processar. Aí pronto, esse bando de frouxo aí, porque vou te falar uma coisa, né? O lugarzinho para ter gente frouxa é esse tal desse Congresso. E tem muita gente boa, obviamente, né? Mas na sua maioria tem gente ali com medo das garras do STF e pulando do barco. Então, gente, eu queria compartilhar isso com vocês, tá? Que eu preciso da ajuda de vocês. É cobrar os parlamentares. Gente, sem refresco, cobrem os deputados e senadores o máximo que vocês puderem. Não dá para jogar a toalha, não dá para jogar a toalha. É anistia ampla, geral e irrestrita, tá bom? Não vamos desistir. Esse é o Jeffrey Chechini, um dos mais competentes advogados aí, atuante aí, sobretudo, né, nas pautas da direita, defendendo aí os envolvidos também nos atos do 8 de janeiro. Você que está se achegando aqui no canal, você que continua comigo, você que está desde o começo, comenta 56. É isso mesmo que você ouviu. Deixa um comentário aí maroto, comenta 56, para que eu possa saber que você chegou até esse momento aqui do nosso canal. Pix para você ajudar o programa, Pix para você colaborar com o Abordo Notícias. Tá na tela. Com muito humor, vem com a gente porque a verdade navega melhor. Se liga no que rola, vem se informar. Aqui tem notícia, pode confiar. A esquerda lacrando, a gente desmascara. Sem medo da pauta, sem blá blá blá. Quem comanda esse barco você já conhece. Tem opinião forte, ninguém se esquece. Sou eu, seu amigo Gordinho. Bom dia pra você, boa tarde e boa noite, a depender do horário que você tá vendo esse vídeo, não é? Fique comigo aqui, continuaremos caminhando juntos e misturados aqui no nosso programa, recebendo você conectado, ligado comigo. Pessoal, vai se chegando, metendo o dedo no like e compartilhando, levando pra frente todo o nosso conteúdo. Pix na tela para você ajudar, para você fortalecer o canal, dar uma força pra gente. Precisamos, tá vendo, a sua ajuda, precisamos alcançar aqui a nossa meta, o nosso ideal. 11 952 75 3898. Você dá uma força no canal, você abençoa o Abordo Notícias, fortalecendo aqui o nosso programa. O Pix está aí para você dar uma moral, ajudar aqui o programa. Beleza? 11 952 75 3898. Ajude, abençoe o Abordo, precisamos de você. E a verdade ganha espaço no som, rindo da turma que quer censurar, mas sem deixar de questionar.
Quem comanda esse barco você já Sou eu, seu amigo Gordinho. tem opinião forte. Alusão todo especial, meu querido Edson Silva, Ângela Emília, Lau Oliveira, Gilberto, Marcos Félix, tá aqui comigo também. Abração especial para Marion, Mário. Eu não consegui entender, tá bem? Mas um abração. Mário, acho que é Marion Frois, ou Mário Frois. Abraço, Marion. Grande abraço. Marion Frois, acho que é isso. Abraço para Oséias Júnior, tá com a gente em Surubim, Pernambuco. Somos todos Bolsonaro. Gordinho, gordinho. Sou eu, seu amigo Gordinho, seu amigo de todos os dias, seu amigo de todas as horas. Tá chegando agora, compartilhe, leve pra frente todo o nosso conteúdo, dê uma moral pro seu amigo Gordinho, venha fortalecer o nosso programa, continue abençoando o canal, continue fortalecendo, estamos precisando da sua colaboração, da sua ajuda. Tem opinião forte, ninguém se esquece. Gordinho, gordinho, sem papo furado. No abordo notícias, o jogo é jogado. Gordinho, gordinho, aqui é raiz. Notícia de peso direto pra você feliz. Muito bem, meus amores, lembrando que você pode interagir com a gente, deixando seu comentário. Comenta se você gostou do programa ou não, deixa seu comentário aí. 11 952 75 3898. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e também compartilhar todo o nosso conteúdo, levando para frente o nosso canal.